paz do Senhor para todos os meus irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui com mais um vídeo, trazendo a palavra do Senhor para abençoar nossas vidas. Porque sem a palavra do Senhor, o que somos? Sem Deus, o que somos? Nada. Se somos alguma coisa, é pela permissão dEle. E hoje estamos trazendo aqui uma palavra falando um pouquinho sobre Salomão, esse grande rei, né? Que no início do seu reinado foi tão humilde perante Deus. E Deus se agradou tanto do seu pedido. Salomão, que está em 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 3 também. Vamos lá. Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos do seu pai Davi. Contudo, sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o lugar alto principal. 1000 holocaustos sacrificou Salomão sobre aquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhes Deus: pede o que queiras, que eu te darei. Salomão disse: tu usaste de grande misericórdia com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti em verdade e justiça e retidão de coração para contigo. E tu reservaste-lhe esta tua misericórdia e lhe deste um filho que se assentasse em seu trono, como sucede neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu puseste a mim, teu servo, por rei, no lugar de Davi, meu pai, e eu sou uma criança e não sei como me comportar. Teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande que não se pode contar nem numerar sua multidão. Dá, pois, a teu servo coração disposto a julgar teu povo, e para discernir entre o bem e o mal, porque quem será competente para julgar este teu povo tão grande? E agradou ao Senhor esta oração, por ter Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: por que demandaste isso e não pediste para ti longevidade, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, porém pediste para ti inteligência, para saber julgar. Eis que cumpro tua petição e te dou coração sábio e entendido, de modo que antes de ti não houve outro, como não depois de ti haverá. Também te concedo as coisas que não pediste, riquezas e glória, de maneira que não haverá nenhum dentre os reis como tu, por todos os teus dias. E se andares em meus caminhos, guardando os meus estatutos, meus mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei a tua vida. Deus se agradou tanto, meus irmãos, do pedido de Salomão, que deu além do que ele pediu, né? Salomão, se fosse outro ambicioso, ia pedir aquilo que Deus enumerou aqui, como riqueza, poder, a vida dos seus inimigos, pai durante o seu reinado, né? Longevidade para viver muito. Mas não, Salomão era muito jovem e recebeu um reino de seu pai, um reino já completo, fechado, em paz, um reino próspero. Então não lhe faltava mais nada, mas faltava a ele a maturidade para governar esse povo, esse reino. Eram 12 tribos que Davi tinha unido Israel em um reino grande. Então faltava a Salomão, ele era inseguro, era um jovem,
que de repente se viu ali como um rei, um novo rei, para substituir seu pai, que era tão amado e admirado pelo povo, e era tão temente a Deus, e Deus tanto o amava, pois Davi andava segundo o coração de Deus. Então você vê a carga, né, o peso que vinha sobre Salomão e a expectativa do povo para com o próximo rei, né? A expectativa. Então isso pesava muito sobre Salomão, substituir seu pai, um homem amado pelo povo, um homem amado por Deus, um homem respeitado pelos exércitos, pelos outros reis admirados. Então isso vinha sobre aquele jovem que de repente se viu ali como um novo rei, mas não tinha maturidade e se sentia tão perdido como uma criança. Não basta a coroa sobre a cabeça ou o título de rei para ser um rei. Você tem que ser um rei justo. Você tem que ter sabedoria para saber conduzir, porque você está ali tomando conta à frente de vidas, de milhões de vidas. O destino daquela nação, daquelas pessoas está em suas mãos, está sobre os seus ombros. Então isso pesava muito na vida de Salomão. E ele se sentia perdido. Então ele foi e buscou a Deus, onde a arca estava, lá em Gibeão. Foi durante... Ele fez os sacrifícios, os holocaustos, orou a Deus e ali adormeceu. E Deus veio em sonho e falou com ele. E ele poderia ter pedido qualquer coisa, como Deus, próprio Deus falou. Você poderia ter pedido qualquer coisa. Mas ele não. Ele reconheceu a sua pequenez diante aquele reino, aquele cargo, aquela responsabilidade e perante Deus. Imagina a responsabilidade de você cuidar de um povo, o povo de Deus. Que responsabilidade. Então ele se sentia perdido, se sentia fraco, incapaz. Então ele foi a Deus para buscar a solução. E o que veio na mente dele, naquele momento, apesar de ser tão jovem, porque ele tinha o pai como exemplo. A sabedoria que o pai tinha, que vinha de Deus. Como o pai conduzia o reino. Ele perguntava dentro de si, será que eu sou capaz? Será que eu vou fazer o que meu pai fazia? Eu não me sinto preparado. Sou tão fraco e jovem, tão inexperiente. Estou perdido como uma criança perdida. Era assim que Davi se sentia, que Salomão se sentia. Então ele foi perante Deus e pedia a Deus. Mas pediu o quê? Que Deus se agradou tanto do pedido dele. Deus já sabia, porque Deus sabe de tudo antes mesmo que a gente peça. Mas Ele quer que a gente peça. A gente tem que pedir a Deus. Que Deus já sabe o que eu preciso. Ele sabe. Mas Ele quer que você peça a Ele. Como um pai quer que o filho peça a Ele o que está necessitando, aquilo que ele está precisando. Assim é Deus com nós. Ele quer que a gente chegue para Ele, que a gente seja humilde, se humilhe, peça com humildade, não com arrogância. Então Salomão foi lá. Com toda a sua humildade, ele já era rei. Foi lá e se prostrou diante de Deus, se humilhou e viu e reconheceu a sua fraqueza, aquilo que ele precisava. E ele foi lá e pediu a Deus, pediu sabedoria, inteligência, para poder conduzir aquele povo tão grande. Sabedoria para resolver os problemas que viriam pela frente, para enfrentar situações difíceis.
E ele foi humilde o bastante, se humilhou perante Deus e pediu. Deus já sabia o que ele precisava. Mas Deus queria ouvir ele pedir. E o pedido dele agradou tanto a Deus, que Deus, além de dar a sabedoria que ele queria, que Deus falou que nem antes de você houve um homem com tanta sabedoria, e nem depois de você haverá jamais outro homem tão sábio quanto você. E Deus agradou tanto do pedido dele, que acrescentou aquilo que ele não pediu. Você vê quanto Deus é maravilhoso. Deus nunca faz as coisas pela metade para a gente. Ele faz aquilo que a gente precisa e além. Por isso que quando uma pessoa boa, que ajuda os outros, que tira de sua boca, tira sua roupa e dá ao outro, Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus dá de volta aquilo que ele abençoa os outros e dá em dobro. Por isso, se os ricos botassem na cabeça que ajudar o seu próximo só vai te trazer mais prosperidade, mais benefício e mais bênção, onde o seu patrimônio e seus bens vai duplicar, porque Deus, ele não deve nada a ninguém, não fica devendo nada a ninguém. Então, se os ricos compreendessem isso, não haveria tanta fome no mundo. Não haveria tanta gente passando necessidade no mundo se todos os ricos, todas as pessoas que tivessem condição, botassem na cabeça, vamos ajudar o nosso próximo. Vamos pegar o que eu tenho e vamos dar 50% para ajudar aqueles necessitados que estão passando fome. Se todos os ricos do mundo fizessem isso, eles prosperavam e as riquezas deles dobrariam. Porque Deus é generoso. Deus espera que a gente faça. E não só fica esperando por Ele. Então Salomão pediu sabedoria para governar aquele povo enorme, grande, povo numeroso, que apesar de Davi deixar um reino estruturado para ele, mas a responsabilidade sobre ele era muito grande. Quem nunca passou por algo assim na sua vida, onde vai tomar uma decisão, numa mudança de vida repentina, traz sobre si responsabilidades como um jovem pai. Uma pessoa muito jovem, imatura, de repente, por não ter entendimento, vai e adquire um filho, engravida alguém, uma menina também imatura, e os dois, de repente, crianças ainda, se verem como os pais. Isso é uma carga muito grande emocional e de grande responsabilidade que poucos resistem, que poucos têm a maturidade de absorver isso. Muitos abandonam os filhos ou vão embora. Poucos são aqueles que assumem o papel, apesar de jovens, imaturos e ainda crianças. É uma grande responsabilidade e assim Salomão se via. Governar um povo tão grande e numeroso que esperava dele grandes expectativas, assim como foi com o pai dele. O povo tinha grandes expectativas para com Salomão, porque Davi supria o que o povo precisava. Porque Davi, além de ser um bom administrador, foi um grande guerreiro, mas também foi um homem que tinha muita intimidade com Deus. E Deus deu muitas vitórias a ele, e o povo via isso, e o povo viu isso. Então o povo pensava, será que com o filho vai ser igual? Então essa responsabilidade, esse peso vinha esmagando Salomão. E ele se sentia incapaz, perdido, sem saber o que fazer. Caso que era muito jovem e imaturo. Não tinha passado por algo
não tinha dado tempo a amadurecer para saber o que é governar um reino, ter tantas vidas sob sua responsabilidade, tanto do físico, né, do bem-estar das pessoas, a segurança, como principalmente a vida espiritual. Que o povo esperava do rei também intimidade com Deus, como foi com o rei Davi. Então, ele pediu aquilo que ele viu dentro dele que necessitava. O que a gente tem que fazer também. A gente tem que se autoanalisar, meus irmãos. Ver aquilo que está faltando dentro da gente. Aquilo que a gente precisa. A gente tem que ter humildade para reconhecer que não somos perfeitos. Que somos cheios de defeitos. Que temos que estar melhorando a cada dia, a cada momento das nossas vidas. A todo momento. A nossa vida, desde o nascimento até o dia que a gente vai, que a gente é chamado por Deus, é um processo de aprendizado. É um processo de renúncia e conquistas, de alegria e decepções, de saúde e de doenças, de conquistas e percas. A vida não é um mar de rosas, meus irmãos. Jesus disse que teríamos aflições, que não teríamos vida fácil, principalmente aqueles que seguem o seu caminho, que seguem a Jesus. Nossa vida seria difícil, cheia de obstáculos, mas que a gente deveria ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nos mostrou como é que a gente tem que fazer. Que a gente tem que seguir a nossa caminhada com ele sempre nos guiando à frente. A gente não pode retroceder, nem olhar para a direita, nem para a esquerda. A gente tem que fixar um ponto na nossa frente de luz e de direção, que é o Senhor Jesus. Deus nos agrada de gente covarde. Que na hora da dificuldade, culpa ele por tudo. O ser humano tem uma mania muito feia, muito triste, de culpar Deus pelos seus fracassos e seus problemas. Quando o próprio culpado da pessoa não ter alcançado os seus objetivos, ou fracassado na vida, ou seus problemas, é a pessoa mesma. Somos nós mesmos. Deus não é teu servo para te dar tudo de mão beijada. Ele mostra o caminho e como fazer. E você tem que se mexer e fazer. Muitas pessoas ficam frustradas na vida e quando chega na velhice, dizem: o que eu fiz da minha vida? Não fiz nada, não realizei nada. Aí começa a culpar Deus por isso, porque eu passei por dificuldade e Deus nunca... Não. Eu não alcancei meus objetivos, que eu tinha sonhos de jovem, de criança, porque eu não corri atrás como devia. Não me empenhei o suficiente para conquistar aquilo que eu sonhava quando era jovem. Mas nunca é tarde para quem quer. Sei que é difícil, para quando a pessoa fica mais velha, conquistar certas coisas. Mas não é impossível. Quando se tem Deus como direção e como base na sua vida. E Salomão botou isso em prática, aquilo que Deus havia dado a ele, e foi um grande rei. Seu reino foi mais próspero.
de todos os reis de Israel. Muita riqueza. Mas Salomão, apesar da sua sabedoria, errou também. Não é porque a gente é sábio, que uma pessoa é sábia, que ela está isenta de erros. Ninguém está isento de erro. O único que pisou nessa terra aqui, que foi perfeito, foi Jesus. Que apesar de um homem, ele ser sábio o suficiente, ser muito sábio, entender muito da palavra de Deus, ter muita inteligência, um QI muito alto, ele é ser humano. Está sujeito ao erro, sempre. Porque Satanás está sempre ao derredor, esperando, observando e botando na frente de cada um de nós coisas, bandejas, coisas prazerosas para nos desviar do caminho. Então todo homem, não existe homem santo o suficiente para não errar na vida. Para uma hora, um momento em sua caminhada, em sua vida, não cair. Só Jesus veio nessa terra aqui, foi perfeito do dia que nasceu até o dia que subiu para o céu. Mas nós somos carnes, sujeitos ao pecado, todos os dias. Todos os dias Deus nos livra da morte. E a gente nem observa, nem vê que tem um exército de anjos ao nosso derredor, nos protegendo, nos guiando, para aqueles que querem, que buscam, que pedem. Quando Eliseu estava em Samaria, o servo dele, o criado dele, quando viu aquele exército dos sírios cercando a cidade para prender um único homem, o servo se apavorou e disse: agora o que vamos fazer? E Eliseu ali naquela calmo, numa tranquilidade tremenda. E o servo não entendia por que é que ele está assim, tão calmo. A gente está cercado, a gente vai ser preso. Então Eliseu disse ao servo para ter calma, que maior era o que estavam com ele do que o que estavam cercando ele. E o servo não entendia. Então Eliseu orou a Deus e disse para que o Senhor abrisse a visão daquele rapaz, para que ele visse. E Deus o fez, e aqui a visão daquele rapaz foi aberta e ele viu um exército celestial gigantesco, numeroso, cercando o exército que estava cercando eles atrás. Aí ele entendeu ali que aqueles que andam com Jesus nunca estão só. Onde quer que a gente esteja, tem anjos ali batalhando para nos proteger, nos levar para o trabalho em paz, nos livrar de acidentes, de roubos, nos trazer de volta para casa. Todos os dias, o exército celestial de anjos estão ali, protegendo até aqueles que não merecem, aqueles que não buscam, aqueles que desprezam o Senhor, porque o Senhor aguarda a mudança na vida daquela pessoa. E se você está com o Senhor, se você busca, se você pede a Ele proteção para você e sua família, por isso que é importante orar, meus irmãos. Orar pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, orar pelos seus amigos e até pelos seus inimigos. Aí você vai ver a ação de Deus, mas aí a gente está tão entretido no dia a dia, na labuta da vida cotidiana, que Deus livra a gente todos os dias, que a gente não vê. E às vezes Deus acabou de te livrar ali de um assalto terrível que poderia custar a tua vida. Mas você passou tão despercebidos, carregando os problemas da vida, que nem percebeu.
Por isso a importância de estar sempre orando. Sempre agradecendo ao Senhor, mesmo nos momentos difíceis. A gente tem mania de pedir, só pedir, a gente só tem boca para pedir, mas nunca para agradecer. Devemos sempre agradecer ao Senhor, mesmo aquilo que Ele não fez ainda, e mesmo as coisas que não te agradam. Dá em tudo, dai graça ao Senhor. Dai graça ao Senhor da hora que você levanta, por Ele ter permitido que você abrisse os olhos mais uma vez. Na hora que você toma seu café, na hora que você sai da sua casa, que você vai até o ponto de ônibus ou entra no seu carro, vai agradecendo. Que Ele vai te protegendo até você chegar no ponto de ônibus, até você ir na estrada com o seu carro, até você chegar no seu destino, Ele te leva em paz, são e salvo. E mesmo quando acontece algo inesperado, algo como se fosse um acidente terrível, aqueles que estão com o Senhor, se não for o dia, sai ileso. E mesmo que se machuquem, mas sobrevivem, porque não é chegado o dia ainda. Por isso a importância de andarmos com o Senhor e de estar sempre orando e pedindo a Ele, Senhor, por nós e pelos aqueles que amamos. E Salomão sabia disso. Tanto que seu reino foi próspero, foi um reino de paz. Deus deu o que Ele queria e mais e muito mais. Porque ele teve humildade e reconheceu a sua fraqueza, a sua pequenez, diante de uma responsabilidade tão grande. Foi humilde e pediu ao Senhor sabedoria, porque não poderia governar aquele povo como um homem comum, só por si só, sem a ajuda de Deus, sem a presença do Senhor o conduzindo. E Deus se agradou demais. Porque a gente precisa do Senhor, mas o ego e o orgulho das pessoas acham que não precisam de Deus. O que é o homem sem Deus? Se você está aí, se você existe, é porque Ele te fez. Você não nasceu do nada. Você deve a sua existência a Ele. Tudo que você tem, você deve a Ele. Sua família, seus bens, tudo. Mas vai chegar um dia que você vai voltar a ser pó novamente, porque somos pó, e ao pó retornaremos. E não levaremos nada material, nada que você lutou para conquistar. O que levamos é aquilo que trazemos dentro do coração em relação a Deus. Todos os bens que a gente fez para o nosso próximo, toda a nossa relação de amor como filhos para com Deus, isso é o que levaremos. É o que vai contar no dia do nosso julgamento. Não é o que você faz ou o que você tem, mas é aquilo que você pede, que você reconhece a Deus como um pai amoroso, um pai amado, um pai que não deixa seus filhos. Tudo que a gente tem que fazer é pedir a Ele. Temos a humildade de reconhecermos que somos pecadores e somos errados, estamos errando o tempo todo. E temos que pedir perdão o tempo todo. Todos os dias. Porque todos os dias pecamos. Seja com palavras, com ações, com pensamentos, consciente e inconscientemente. A gente estamos pecando o tempo todo. Por isso que temos que estar sempre pedindo perdão a Ele e reconhecemos o nosso erro.
Temos que auto-analisarmos e nos julgarmos. Que não somos dignos de nada. Que somos pobres pecadores, carentes da misericórdia de nosso Senhor Jesus. E é pela misericórdia, pelo amor dele, que o mundo ainda está de pé. Que bastava um pensamento de Deus para que essa terra e toda a humanidade evaporasse. Mas ele é paciente. Continua esperando que o ser humano mude, que o ser humano reconheça seus erros, que o ser humano o busque, que ele está de braços abertos para receber, para perdoar. Porque ele é um Deus de amor, um Deus de paciência, mas também é um Deus de justiça. Nada ficará impune. Nada ficará impune. Por isso, as pessoas têm que entender uma coisa. Deus é amor. Deus é amor, é misericórdia, é paciência, mas Deus é justiça. E nada ficará impune perante Ele. E é isso, meus irmãos. Vamos nos autoanalisarmos para que possamos estar melhorando a cada dia. Não somos perfeitos, mas temos que estar buscando o Senhor para irmos melhorando até o dia que Ele recolher a gente. Porque Ele sabe que somos falhos, pois somos carne. Somos homens pecadores. Mas Ele espera que você o busque, que você vá atrás daquilo que Ele te ensinou, que Ele te pede. Para que a misericórdia dEle te alcance. Então, meus irmãos, que cada um de vocês possa se autoanalisar, se auto-buscar, se auto-perguntar, se auto-reconhecer como Salomão fez. Que somos fracos, dependentes da misericórdia e do amor do Senhor Jesus. Certo? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até um outro dia, querendo o Senhor. Amém.